Ô, Bizu, e aquele argumento que os caras fazem assim, pô, cada tipo de treino funciona melhor para uma pessoa, aí você vai ouvir aquele cara que falou assim, mas eu sempre treinei com muita carga, Sim, depois que sim. eu parei de pensar só na carga, que eu comecei a Porque treinava evoluir. errado, mano. Acha que treinar com carga é fazer execução Mas, cagada. mas você acha que tem algum tipo, sei lá, de genético ou de Não. tipo físico que o cara vai se A adaptar sinalização de melhor com hipertrofia treino é igual pra fofo? todo mundo. O nosso músculo, porque todo mundo é humano. A musculatura funciona igual a todo mundo, tá ligado? A capacidade de síntese proteica, densidade de célula satélite, de mionúcleos e capacidade de biogênese ribossomal é diferente das Aí é pessoas. genético, é. Daí é genético. Então, o super vai ter mais síntese proteica do que eu, tem uma genética melhor do que eu. Mas a maneira como ele sinaliza hipertrofia e faz síntese proteica é igual a É a minha, mesma. entendeu? E a gente tem isso em uma cacetada de estudo, que ainda não conseguiu mostrar uma via específica, é só teoria em relação ao que o estresse metabólico consegue fazer, ou o pump, tá ligado? Então, presumem que o pump, por causa da entrada de líquido na célula e a tensão desse líquido imposta na parede celular, vai ir por uma via de sinalização de um bagulho que chama aquaporina 4 e talvez isso sinalize hipertrofia e ative uma via de mTOR. Beleza, mas se a gente tem dois treinos com volume equalizado, um que tem muito pump, que é o técnicas avançadas, e o que tem menos pump, que é o treino tradicional, e o com muito pump não apresentou nenhuma vantagem, mesmo que haja uma via de sinalização através do pump, se eu preciso fazer mais dano muscular para ter mais pump e esse dano muscular me impede de progredir através das semanas, por que eu vou fazer? Entendeu? Então, tipo, dá para Aham. fazer? Dá. Por quê? Qual a vantagem disso? Yeah. É esse o meu raciocínio, tá ligado? Não tô falando que não tem hipertrofia dessa maneira, não tô falando que não dá pra ter um bom físico botando no final do treino as décadas avançadas e tal. Mas por quê? Então, foi o que eu falei, eu acho que na dúvida o cara faz. Tipo É, assim, na dúvida. sim. Se, pô, tem um benefíciozinho aqui, vamos pôr. Uhum. E outro argumento que você também já deve estar cansado de responder é a questão que o pessoal relaciona o treino pesado, progressão de carga com lesão. Sim, sim. É. Daí tem aquela questão, né? Inclusive o Belmiro fala num recorte do podcast dele. Do ponto de vista agudo, obviamente a maior intensidade vai ter uma maior relação com lesão. Mas eu argumento que do ponto de vista crônico, você tem também uma alta possibilidade de lesão através de o treinamento leve, com técnicas avançadas, etc. Porque a gente precisa de alta intensidade, né, que 8, 12 repetições, para sinalizar a síntese de colágeno nos tendões. Entendeu? Então você fica com o tendão fragilizado, que é o que a gente chama de lesão de overuse. O que é lesão de overuse? O tendão, ele tem um comportamento que quando ele vai tendo esse prejuízo, ele vai tendo um monte de microfuros, tá ligado? Daí fica igual um queijo suíço, assim, furos microscópicos, assim. Tá. E daí chega num determinado momento que ele simplesmente vai romper, saca? E a gente tem exemplos de lesões assim que aconteceram, tipo o cara que treinava dessa maneira e foi carregar uma geladeira e arrebentou o bíceps Muitos, e né? etc, Muitos. saca? Então a gente precisa dar alta intensidade para sinalizar a síntese de colágeno nos tendões e prevenir isso. Claro que a carga, o peso pesado, vai gerar uma lesão do ponto de vista agudo, mas é aí que entra a periodização, entendeu? Então a periodização serve para evitar as lesões do ponto de vista agudo. Só que se você faz um treino, mesmo que periodizado, mas só com técnica avançada e etc., você ainda vai ter a lesão de overuse, entende? Então, um treino pesado com periodização serve para prevenir. Mas você não consegue, com a periodização, num treino só com técnica avançada, isso presumindo que um treino só com técnica avançada e descanso curto e intensidade mais baixa tem uma periodização, porque a maioria das vezes nem tem. Você ainda vai possivelmente ter uma lesão de overuse. Então, essa relação de lesão com a carga, muitas vezes, é por execução errada, porque o pessoal entende isso errado, entendeu? Que é o que você falou, o cara fala, mas é que eu treinava muito pesado, daí eu comecei a colocar menos peso, fazer mais repetição. É porque pelo fato de você ter parado de parecer um demente na academia levantando peso que você não aguenta, você começou a executar melhor, entendeu? Isso que eu ia comentar agora. O pessoal também associa a progressão da carga e treinar pesado com execução errada. E não é sinônimo. Exato. É o que a gente tava falando aqui, Tipo assim, mano. Aquilo tinha que ser exemplo de treino, Tipo, tá a ligado? execução não pode variar. Não é só uma a variável. carga, não é uma variável. Exato. Às vezes um cliente não.
pessoal no Instagram pergunta, mas melhorar a execução também não é uma progressão? Eu falo, não, porque ela nunca devia ter piorado. Exato. Entendeu? Tipo assim, na teoria, o supino que você faz com 20 quilos é o mesmo que você tem que estar fazendo com 70. Exato, por isso que você vai subindo de pouco em pouco, por isso que é aquela progressão longuíssima que a gente falou lá atrás. O cara coloca umas repetições a mais, sobe um pouco de peso. As repetições vão cair. Daí ele vai lá e coloca um pouco mais de repetições, isso demora. O cara não vai subir 5 quilos cada lado, que seja, 2 quilos cada lado, e já tirar 4 repetições de uma semana. Ele vai conseguir isso depois de 3 semanas, 2 semanas, se ele estiver muito bem, tá ligado? Então isso demora. E aquelas repetiçõezinhas Maluf, assim, É, rouba mais faz. Aquelas curtinhas lá. Aquelas rouba mais faz. É válido? Aquelas meia rap. Eu não, do ponto de vista pragmático que eu falei, eu não acho que repetições forçadas têm vantagem, tá ligado? Justamente porque a gente volta lá naquilo lá que eu falei, que eu acredito que o dano muscular aconteça majoritariamente pela abertura dos canais de uso de cálcio. Então, quando você chega na falha, ou você força repetições além da sua falha, né, que meio que, digamos que não exista treinar além da falha, tá ligado? Porque quando a gente fala falha, é task failure, ou seja, falha naquela tarefa. A tarefa determinada é aquele exercício na amplitude dele. A partir do momento que você começou a encurtar a amplitude, é como se você tivesse mudado a tarefa, saca? Uhum. Só que você está prolongando o seu tempo de contração e você já atingiu a sua falha neural. E isso gera mais dano muscular. Então é muito mais vantajoso aquelas repetições que você faria depois da falha, que até uma amplitude incompleta, não é o máximo que você vai conseguir sinalizar de tensão ali no músculo, é você parar, descansar, fazer mais uma série. Isso vale tanto quanto dar uma roubada no movimento, quanto para a repetição ficar parcial? Sim. Vale para os dois? Então, sim. Não precisa roubar, você não vai ter nada de especial a mais nessa repetição roubada. Ah, mas eu fiz poucas repetições, é porque você calculou errado o seu peso. Você devia ter feito um cálculo mais fino ali, uma progressão menor e etc. Então você para e faz mais, porque a gente está falando de conseguir acumular volume e progredir volume. É disso que se trata a hipertrofia. Então não tem nada especial numa repetição feita depois da falha, em comparação a você parar e fazer mais uma série.